Então, continuando. Então, digamos que digamos não. Então, o Heitor imaginou o seguinte. Imagina, isso aqui é o tórax, tá? É o tórax. E o coração não seja mais um órgão grande. Ele imaginou o coração sendo como um ponto no meio do tórax, onde eu tenho uma derivação D1, tá? Que vai da direita para a esquerda, onde eu tenho uma região inferior, tá legal? Que vai da direita para baixo, e eu tenho uma outra derivação que vai da esquerda para baixo. Essas derivações, ele botou isso como se fosse um triângulo, ele foi chamado de triângulo Heitor, ele imaginou que se for aqui um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, um triângulo onde todos os lados são iguais. Um triângulo em que todos os lados são iguais, todos os ângulos têm que ser iguais. Se a soma interna de um triângulo é de 180 graus, então 180 dividido pelos três ângulos, eu tenho 60 graus entre cada um dos ângulos, tá bom? Bem, interessante. Se o meu eixo elétrico, eu já falei, que está correndo aqui para o ventrículo esquerdo, ele vem de cima para baixo e da direita para a esquerda. Lembra que eu falei da derivação? Então imagina, aqui eu tenho Y, e aqui eu tenho X, e eu tenho D2. ND2, tá? Que é o meu vetor resultante. Eu desmembro esse vetor em dois outros, porque aqui eu tenho 90 graus, onde cada um vai me fornecer um D1, que é o vetor que está aqui em cima, tá bem? E aqui eu tenho 60 graus, onde eu vou ter o D3. Aqui eu não tenho essa derivação, porque o meu ponto está mais ou menos aqui, então ele atrairia para cá. Então eu derivando, eu tenho D1, tenho D3. Ok? Interessante. Vamos lá. Então se eu tenho 60 graus entre eles, 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 180 graus, a soma interna é 180. 180 é metade do quê? De 360, que é um círculo. Então tá tudo interligado, tá? O círculo vai ser 360, 360 é 180, metade. Logo, ele entende que eu posso colocar essas derivações no círculo, formando a famosa rosa dos ventos, que eu vou explicar daqui a pouquinho como a gente faz. Bem, se eu já falei que tem 60 graus entre ambos, ele pensou assim, bom, tá, eu derivei. E se eu, no lugar de derivar, juntar? Quero fortalecer isso aí, quero ampliar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar o vetor ampliado. Um vetor ampliado que olha para o lado direito. Se ele está ampliado e ele é um vetor e ele está olhando para o lado direito, eu vou chamar ele de AVR. Legal? Da mesma forma, eu crio um vetor ampliado olhando para o lado esquerdo.
e eu crio um vetor ampliado olhando para o chão, para os pés. Entendam o seguinte: eu tenho um observador aqui no ombro direito, olhando esse vetor. Ele está se afastando, está indo para o centro. Se ele está se afastando daquele observador, esse AVR vai ser negativo. Então, um dos critérios para você observar se o eletro foi bem feito ou não é saber se o AVR é positivo ou negativo. Se o AVR for positivo, manda dar uma olhada em outras coisas, porque pode ter sido feito errado, ou então, imagina, o coração está bem aqui, esse coração começou a virar para lá a sua energia. Para esse coração virar para lá a energia, lembra que está o ventrículo direito, se eu tiver uma hipertrofia do ventrículo direito, por exemplo, essa energia vai virar para esse lado e vai se aproximar do ombro direito. Ou uma destrocardia, o coração realmente está para esse lado. Então aqui ele virou o campeão, agora ele está recebendo. Ou se eu tiver uma pressão muito grande aqui do lado direito, uma hipertensão pulmonar, uma DPOC aí braba, uma estenose de artéria pulmonar, eu estarei forçando também que esse ventrículo trabalhe mais, que ele puxe mais energia, que ele faça com que essa energia vire para ele. Então, quando você observar que esse eixo está começando a virar para o lado direito, ele está fugindo de D1, tá bom? D1 está vindo para cá, ele está fugindo de D1. Se ele está fugindo de D1, D1 está ficando negativo. Imagina então o que está acontecendo com o coração. O coração está ali, tá, do lado direito está sobrecarregado, ou está grande o coração, ou está hipertrofiado esse ventrículo direito, ou tem uma estenose numa artéria pulmonar que está fazendo aquilo ali ficar sobrecarregado. Ele está tendo que trabalhar mais. Esse é o significado do eixo. Essa é a importância de saber o eixo. Outra coisa, o que a gente falou? Quando você bloqueia aquele lado, quando você torna aquele lado com uma condução mais lenta, a tendência é que tudo vá para aquele lado mais lento. A natureza ela tende a economizar energia. Então, se eu tenho o ventrículo direito, eu tenho os dois feixes, o ramo direito e o ramo esquerdo, e esse ramo direito sofre um bloqueio, esse eixo tende a virar para o lado direito. Então, o bloqueio de ramo direito gera desvio do eixo para a direita. Desviando de eixo para a direita. Se não tivesse desvio de eixo para a direita, está mais grave ainda, porque o normal é acontecer isso no bloqueio de ramo direito. Se não está acontecendo, opa, o perigo é maior. Porque você está tendo um problema no ramo direito e um problema no ramo esquerdo ao mesmo tempo. Entenderam? Vamos lá. Tá ficando bonito o negócio bagunçado, né? Então eu tenho um vetor que vai olhar para o lado direito, um vetor que é ampliado. Eu amplio o vetor e olha para o lado esquerdo, e eu amplio esse vetor que está sendo olhado lá de baixo, lá do pé. Então eu crio a VR, VL e a VF, dividindo esse ângulo que era de 60 graus em ângulos de 30 graus. Em ângulos de 30 graus. Ok? Vamos lá.